Olá pessoal, professor Christian Pires aqui falando. Então vamos para mais um vídeo de atividades complementares. Essas atividades serão referentes ao PET 1, semana 1 do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Unidade temática tratada, números e álgebra. Tema, notação científica e expressões algébricas. Aqui vai apenas falar onde que geralmente costumo utilizar as duas situações. Aqui vai definir notação científica, tá? Aqui utilizou n, tá? N maiúsculo vezes 10 elevado a um n minúsculo. Não é muito bom porque o n a gente associa ele a números naturais, né? Que não tem vírgula, digamos assim, e sempre positivos. Mas não é o caso, porque em notação científica, o número que vem no lugar desse n maiúsculo, que está aqui na definição que utilizou no PET, ele pode ser um número real, porém dentro de um intervalo. Ele deve ser maior ou igual a 1, então vai começar a partir do 1, mas deve ser menor que 10. Então pode chegar até 9,99999, mas não pode chegar ao 10, ok? Então continuando. E o nzinho, esse que está aqui elevando o 10, o expoente, ele não pode ter vírgula, vai ser sempre um número inteiro, mas ele pode ser negativo, ok? Positivo ou negativo e número inteiro, sem vírgula. E essa é a definição de notação científica. Aqui alguns exemplos. Agora sobre expressões algébricas. A gente utiliza isso em todas as áreas, né, de matemática. Aqui nos foi dado dois exemplos. 3x² menos 2x mais 10 e 4ab menos 3a elevado a 4 mais b. O que é bom a gente saber assim, de expressões algébricas? Primeiro, cada termo aqui geralmente é separado pelo sinal de menos ou mais, tá? Então, nessa primeira aqui a gente teria três termos. 3x² menos 2x mais 10. Os números, geralmente, são chamados de coeficientes, tá? E as letras é a parte literal de cada termo. Quando não tem expoente nas letras, a gente entende-se que ela está elevado a 1, ok? Isso faz diferença, às vezes, em alguns cálculos. E quando a letra também, a parte literal ou a variável, né, que as letras também são as variáveis de uma expressão algébrica. Quando elas não apresentam um coeficiente, que é igual o caso aqui do mais b, é como se tivesse o coeficiente 1 aqui, tá? Em frente ao b. Só que 1 vezes b dá o próprio b, né? Então não é necessário colocar. Então aqui ele vai fazer uma distinção, né, entre termos, coeficiente, parte literal e variáveis. É bom dar uma olhadinha aí. Depois vai explicar o que é o valor numérico de uma expressão algébrica. Dada uma expressão algébrica, substituindo cada variável por um número, obtemos uma expressão numérica. E ao calcular seu valor, calculamos o valor numérico da expressão algébrica. Ok? Então é você substituir as variáveis por um número, né, ou as letras por um número, né, naquele caso, e achar o resultado final. Então vamos às atividades. Então essas atividades são semelhantes às atividades do PET de fato, ok? Então número 1. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 km. Escrever esta distância na forma de notação científica seria escrever como da forma. Então aqui nos deu um número relativamente grande e vamos colocar ele em notação científica, utilizando aquelas regrinhas que a gente viu lá na definição, da resolução. Então aqui eu utilizei o A, tá? Então, para escrever na forma de notação científica, o número tem que ficar da forma A vezes 10 elevado a Z. Utilizei o Zzinho porque pode ser positivo ou negativo. De forma que o A deve pertencer a esse intervalo que eu coloquei aqui, ó. Esse intervalo é um intervalo de números reais, tá? Então, entre aqui, eu posso ter qualquer número real que esteja dentro desse intervalo. Ele é fechado no número 1, então quer dizer que pode ser o próprio 1, e a partir dele, mas ele é aberto no 10. Então quer dizer que não pode ser o propriamente 10, tá? Então pode chegar bem perto, mas não exatamente o 10. Então o A tem que estar dentro desse intervalo aqui que eu coloquei, e Z pertence aos inteiros. Então quer dizer que o Z pode ser um número positivo ou negativo, mas não pode ser decimal. Então continuando. Olha, a gente tem esse número, né? 384.400.
Quando o número não tem vírgula, nesse caso aqui, se entende-se que a vírgula estaria no último dos algarismos, certo? Da esquerda para a direita. Então, para eu transformar esse número aqui em notação científica, eu vou deslocar essa vírgula até o número ficar dentro desse intervalo, ó, que eu tenho aqui, a partir do 1 e menor que 10. Então, eu vou andar com a vírgula quantas casas, né? Vou deslocar a vírgula quantas casas para a esquerda para conseguir fazer isso com o número. Então, vamos ver. Ó, uma casa para a esquerda, 2, 3, 4, 5 casas. Quando eu cheguei aqui na quinta casa, seria o número 3,84.400. Então, nesse caso, ele já está dentro desse intervalo. Ok, então já está em notação científica. Ó, 3,844. E agora, vezes 10. Aí, por que é esse 5? Esse 5, então, foi quantas casas eu desloquei para a esquerda. E por que é 5 positivo e não é negativo? Ó, eu faço para gravar assim. Esse número que você coloca ele em notação científica, quando você multiplicar ele, tem que voltar ao número que ele era anteriormente, tá? De forma decimal. Então, o que a gente fez nesse caso aqui específico? O número era grande e diminuiu, ok? A gente diminuiu o número. Então, quando for multiplicar, tem que aumentar o número novamente, né? Se eu vou ter que aumentar ele novamente, então o expoente tem que ser positivo, porque se for negativo, eu vou reduzir o número, certo? Então, geralmente, quando se trata de diminuir um número para notação científica, o expoente vai ficar positivo. Quando você aumenta o número para a notação científica, aí o expoente fica negativo. Continuando. Então, aqui deu 3,844 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, letra A. Número 2. O número 54,012 vezes 10 elevado a menos 6, escrito na forma decimal é... Então, vamos ver. Resolução. Então, temos o número 54,012 vezes 10 elevado a menos 6. Ó, então, nesse caso, a nossa vírgula já está entre o 4 e o 0. A gente já tem aqui, então, nesse caso, a vírgula, né? Ela não vai estar no último número. E quantas casas que a gente vai ter que deslocar? 6 casas. Para qual direção? Esquerda. Ó, porque ela é negativa, então vamos para o sentido negativo da reta, né? Direita para esquerda. 6 casas. Então, vai deslocar 1, 2. Aí, agora, nesse caso, acontece de ter que inserir zeros. Então, eu desloquei 2 já. Vou precisar de um zero se a vírgula estivesse ali, ó. Então, ó, 3, vou precisar de todo zero. 4, outro zero. 5, outro zero. 6 e outro zero. Então, para eu deslocar 6 casas com a vírgula para a esquerda, eu precisei inserir no número 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Portanto, o número será 0,000054012. Ok? Letra C. Então, é basicamente isso, tá? Você olhar aqui no expoente quantas casas você vai deslocar. Se for negativo, para a esquerda. Se for positivo, para a direita. Continuando. Número 3. O valor da expressão... um detalhe. Nesse caso aqui, o número que a gente tinha aqui no início, ó, 54,012 vezes 10 elevado a menos 6. Eu não falei que a gente ia transformar um número em notação científica em um número na forma decimal. Esse número está na notação científica ou não? Se você tiver a resposta, deixe aí nos comentários para a gente, tá? Continuando. Número 3. O valor da expressão A mais B dividido por AB para A igual a 3/4 e B igual a 1/5 é igual a... Nesse caso aqui, a gente tem, então,
uma fórmula, né, podemos dizer assim. Se fosse o contrário, o AB em cima e o A mais B embaixo, é até a fórmula que a gente utiliza para proporção, né, nos exercícios de torneira. Não sei se vocês já viram algum, mas são interessantes. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente quer achar o valor numérico quando o A e o B tiverem esses valores dados, o A 3/4 e o B 1/5. Então, vamos à resolução. Então, A mais B dividido por AB, como sabemos, quando tem duas letras juntas, sem sinal ao meio, quer dizer que elas estão multiplicando uma a outra. Então, primeiramente, a gente vai substituir. Então, A 3/4 mais o B 1/5 dividido por 3/4 vezes 1/5. Isso vai ser igual. Então, em cima, a gente tem uma soma de fração. Fração, a gente não pode somar ela de forma direta quando os denominadores não são iguais, ok? Então, como a gente faz? A gente tem que igualar os denominadores. Para isso, tem várias formas, né, de igualar que a gente tem aí. Eu vou utilizar uma que eu costumo utilizar em sala de aula. Eu gosto de transformar em frações equivalentes primeiro. Então, entre 4 e 5, meu mínimo múltiplo comum será 20, certo? Ou seja, quer dizer que eu consigo chegar essa fração de 3/4 a uma fração equivalente a ela com o denominador de 20 e também consigo chegar à fração 1/5 a outra fração equivalente a ela com o denominador 20. E para fazer isso, para continuar equivalente, eu tenho que multiplicar o número de baixo pelo o número de cima pelo mesmo número que multipliquei o número de baixo. Então, vamos ver. De 4 para chegar até 20, foi multiplicado por 5. 4 vezes 5, 20. Então, multiplico por 5 também o número de cima. 3 vezes 5, 15. Então, a fração equivalente a 3/4 é 15 vinteavos. Agora, 1/5. O 5 para chegar ao 20 foi multiplicado por 4. Então, vou multiplicar 1 também por 4. Então, 1/5 é equivalente a 4 vinteavos. Isto dividido, embaixo eu tenho uma multiplicação de fração. Multiplicação de fração é mais fácil. Basta a gente falar assim, multiplicar reto, né? Não precisa nem cruzar. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 5, 20. Igual. Aí aqui agora em cima, como os denominadores são iguais, aí eu posso somar os numeradores. 15 mais 4, 19 vinteavos, dividido por 3 vinteavos. Aí aqui agora a gente tem uma divisão de frações, né? Aí eu vou utilizar a forma prática, né, que a gente costuma utilizar, mas se você não entende a forma prática, por que acontece isso, é bom você ver algum vídeo específico, tá? Então, o que é a forma prática? Repete a primeira fração, que seria a fração que está em cima, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, a primeira será 19 sobre 20 vezes o inverso da segunda. Se era 3 sobre 20, vai ficar 20 sobre 3. Beleza? E agora multiplica reto. Mas nesse caso, nem vai precisar multiplicar, porque eu tenho um 20 em cima multiplicando e um 20 embaixo dividindo. Eu posso simplificar os dois 20, que vai se tornar 1, né? E 1 é um elemento neutro na multiplicação, então não preciso colocar ele. Então, aqui o que vai sobrar para a gente? 19 sobre 3. E agora? Na hora de marcar, eu até achei interessante que apareceu números mistos, né? Que utilizam a parte inteira e uma fração para representar a parte decimal. Quase a gente não utiliza eles, mas eu acho interessante eles. Como que 19 sobre 3 vai chegar em algum desses números? Bom, 19 sobre 3 nada mais é que uma divisão, né? Então, eu vou ter 19 para dividir em 3 partes iguais. Como que eu posso escrever, então, o 19? O 19 pode ser escrito da forma 6 vezes 3 mais 1. Se eu fizer a divisão, sem, assim, considerando o resto, então eu vou ter 6 vezes 3, 18, e vai me sobrar 1, ok? Então, se eu dividir 19 em 3 partes, vai dar 6 partes inteiras para cada, que é o que está aqui, esse 6, e vai sobrar uma parte inteira. Então, essa parte inteira que sobra, eu tenho que dividir ela para quantas pessoas?
3, né? Ou 3 partes, 3 pessoas, né? Depende do contexto. Então, meu número que vai resultar, meu número misto, será 6, 1/3. 6 na parte inteira e 1/3 na parte decimal, certo? Então, continuando. Nesse caso aqui, a gente vai ter, então, letra B. Continuando. Número 4. Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular, devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Desta forma, representamos algebricamente a área do retângulo, a seguir como. Então, aqui nos foi dado uma região retangular, a sua largura é de 3x e o seu comprimento de 4x mais 6. Então, como que vai ficar aqui a nossa área? Como a gente viu, para a gente calcular a área, basta multiplicar base vezes altura ou comprimento vezes largura. Depende aí do contexto que você estiver trabalhando. No nosso caso aqui, então, o comprimento é 4x mais 6 vezes a largura, que é 3x. Tem que colocar entre parênteses, porque esse 3x vai multiplicar os dois termos, tá? Tanto o 4x quanto o 6. Então, 4x vezes 3x e 6 vezes 3x. Aí aqui eu vou colocar agora bem detalhado para você entender como que a gente chegou no resultado final. Então, aqui, só coloquei a forma que ficou, né? 3x vezes 4x, mais 6 vezes 3x. Aí eu desmembrei isso, ó. 3x é 3 vezes x, 4x é 4 vezes x. E também desmembrei o 3x do outro lado, ó. Então ficou 6 vezes 3 vezes x. Como é multiplicação, não importa se eu movimentar aqui os fatores, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu coloquei o 4 e o 3 juntos e os x juntos. E de lá eu coloquei o 3 e o 6 juntos também. Multiplicando, fiquei 3 vezes 4, 12. E agora x vezes x. Lembra que eu falei que quando a letra não tem expoente, é como se tivesse o número 1 elevado a 1? E agora a gente utiliza isso, ó, porque x vezes x é multiplicação de mesma base, né? Porque a base aqui vamos dizer que seja x. O expoente é 1, então a gente soma os expoentes. Então vai ficar x elevado a 1 mais 1. E do outro lado, 18 vezes x. Aí somando então o expoente e multiplicando por 12, eu vou ter 12x ao quadrado mais 18x. Então essa é a minha fórmula final para encontrar a área dessa região retangular. Portanto, letra D. Continuando. Complete a tabela a seguir. Ó, aí nesse caso aqui veio linguagem algébrica e a linguagem usual. A linguagem usual é que a gente utiliza para fazer um enunciado, né? Digamos assim, no nosso caso aqui é a língua portuguesa. E a gente transforma essa linguagem usual em linguagem algébrica, para então a gente modelar uma situação de forma matemática. Aí eu utilizei o que já está preenchido aqui é o mesmo do PET, tá? Esses dois aí, mas os outros eu alterei. E eu vou deixar aqui algumas observações, tá? Vamos começar então. Primeiro, o mais clássico que não teve no PET é um número, né? Quando eu quero representar um número qualquer, em uma linguagem usual, que eu não sei ainda qual pode ser esse número, a gente costuma utilizar o x, tá? Poderia ser qualquer letra, mas usualmente a gente utiliza o x. Então, um número seria x. Aí depois veio o dobro de um número, 2x, esse veio do PET. O triplo de um número mais 5, 3x mais 5. Aí aqui eu quero fazer uma observação. Eu não sei se essa linguagem usual já vem assim de matemáticos, né, e acaba que a gente é um pouco objetivo demais, mas tem que tomar certos cuidados. Eu costumo utilizar a vírgula, muito vírgula, quando eu quero fazer um exercício para linguagem algébrica, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, o triplo de um número mais 5, eu colocaria a vírgula igual eu fiz aqui no outro. Ó. O triplo de um número, vírgula, mais 5. Porque eu entendo que quando eu colocar a vírgula no número aqui, eu terminei um período da frase, digamos. Então, o triplo de um número, terminei o período, então 3x. Mais 5. Aí depois eu tenho mais 5.
Então, eu prefiro colocar a vírgula, mas de forma usual, se aparecer, você vai ter que entender como se tivesse uma vírgula, tá? Porque não é muito costume de utilizar. Porque quando não se utiliza a vírgula, você pode entender de outra forma, né? Ó, o triplo da soma de um número mais 5. Olha o tanto que mudou agora. Eu mudei o jeito de escrever. Coloquei o triplo da soma. Então, eu já sei que eu vou ter o resultado de uma soma e depois eu vou multiplicar por 3. Aí, por isso, eu utilizei o parêntese. Então, de um número, então, seria o x mais 5. Mas, e esse outro caso? Se eu tivesse colocado sem a vírgula e eu não terminasse o período, ó, o triplo de um número mais 5. Será que não daria também a entender que poderia ser essa opção? 3 vezes entre parênteses x mais 5, por não ter a vírgula? Então, assim, fica uma questão para a gente pensar. Continuando, o quadrado de um número. Então, seria x elevado ao quadrado. Sem muito segredo. Agora, olha, um número menos 1, então eu coloquei a vírgula, então terminei um período. Então, o número menos 1, x menos 1, ao quadrado. Então, o quadrado está relacionado a tudo que eu escrevi antes. Então, entre parênteses, x menos 1 ao quadrado. Tá vendo a importância da vírgula? Depois, o quadrado da soma de um número menos 1. Aqui eu coloquei uma situaçãozinha assim, intrigante, né? O quadrado da soma, então a gente imagina, vai ter uma soma. De um número menos 1. Mas um número menos 1 não seria uma subtração? Depende, né? E se por essa forma, ó? Entre parênteses, x mais menos 1. Não aparece de vez em quando, né? A gente fala assim, uma adição, mas tem número negativo. É uma adição com número negativo. Então, o quadrado da soma. Então, vai ser, eu vou fazer a soma primeiro e depois eu vou levar o quadrado. Então, por isso que o quadrado fica de fora, né? Do parêntese que está depois do menos 1. E coloquei o menos 1 entre parênteses só porque eu deixei o sinal de mais aqui para a gente entender essa questãozinha aqui da soma, tá? Depois, o dobro da diferença entre 4 e um número. Ó, então, o dobro da diferença. Primeiro eu vou calcular a diferença para depois multiplicar por 2. E por isso eu vou precisar, então, de parêntese. Então, o dobro da diferença entre quem? Entre 4. Então, primeiro vem o 4 e um número. Então, como eu não sei qual número que é, menos x. O menos porque é uma diferença, ok? Continuando. A metade de um número, vírgula, menos seu quadrado. Então, a metade de um número menos seu quadrado. Coloquei entre parênteses aqui nesse caso, só porque está escrito só na horizontal, né? Então, para não dar a entender que o 2 e o menos x ao quadrado estão todos debaixo do primeiro x, tá? Está separado. X dividido por 2, aí depois, em cima, de novo, menos x ao quadrado. Depois, a metade de um número menos seu quadrado. Agora, não coloquei vírgula. Então, o que eu quero a metade é de todo o período que vem depois do que está escrito. Porque eu não encerrei esse período com vírgula. Aí fica diferente, ó. Então, vai ser número menos seu quadrado. Então, x menos x ao quadrado. O número menos seu quadrado. Eu quero a metade disso. Então, é isso tudo sobre 2. Por isso que eu coloquei aqui também entre parênteses. Se eu tivesse colocado em duas linhas, digamos assim, não precisava colocar o parêntese não, tá? Mas o 2 faz parte dos dois mesmo, está dividindo os dois ao mesmo tempo. Depois, a metade da diferença entre o número e o seu quadrado. Ó, sem vírgula também. Então, a metade da diferença, então vou ter uma subtração aí, entre o número e o seu quadrado. Como que isso vai ficar? Um número, x, o seu quadrado, x ao quadrado. Então, x menos x ao quadrado. E eu quero a metade dessa diferença. Então, isso tudo sobre x, sobre 2. Exatamente igual ao de cima, tá? Então, eu coloquei só para a gente ver, assim, várias formas de escrever, né? E por isso, talvez, tem que ter uma observação bem grande. E tomar cuidado com essa questão da vírgula, tá? Que geralmente não tem vírgula, mas eu acho que deveria ter, mas é algo para a gente discutir. Então, espero que tenham gostado. Esse aqui foi um pouquinho mais curto, porque as atividades não foram tão complexas. Mas logo, logo teremos mais, ok? Então, muito obrigado pela atenção até aqui. E até a próxima. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, que no decorrer do ano continuaremos com atividades complementares. Professor Christian Pires, muito obrigado.